Deixe um comentário nos dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Os gêmeos do CEO milionário não comeram nada até a nova babá chegar. E o que ela fez mudou a vida de todos. Meninas, por favor. Só uma mordida, só uma, implorou a governanta, com o avental manchado de purê de batatas. Os gêmeos de 4 anos estavam sentados à mesa do café da manhã como duas pequenas esculturas de gelo. Com os braços cruzados e os olhos semicerrados, Madison e Chloe pareciam prontas para uma rebelião infantil completa. Foi quando a porta da cozinha se abriu e Leila Thompson entrou. Ela tinha 28 anos, usava jeans surrados, um coque bagunçado e um par de tênis brilhantes que definitivamente não combinavam com a mansão Whittaker. Bom dia, ela anunciou com um sorriso tão brilhante que parecia iluminado por dentro. Cheguei cedo e estou morrendo de fome. Tem café? A governanta levantou as sobrancelhas, surpresa. Você é a babá, a novata? Primeiro dia, eu sou Leila. Prazer em conhecê-la, disse ela, entusiasmada, estendendo a mão. Somente a governanta o sacudiu. Os gêmeos permaneceram congelados no lugar como duas gárgulas cautelosas. Eles não comeram nada desde ontem, sussurrou a governanta. O Sr. Whittaker vai pirar se descobrir que eles pularam outra refeição. Leila colocou as mãos na cintura, observando a cena. Tudo bem, deixe comigo. Sem pedir, ela abriu a geladeira como se fosse a dona do lugar e começou a tirar ovos, leite, farinha e um pote de chantilly vencido, que ela discretamente colocou de volta. Em poucos minutos, a cozinha estava tomada pelo cheiro de panquecas e música. Sim, Leila havia colocado o telefone no balcão e estava cozinhando ao som de Twist and Shout, dos Beatles. E o que ela fez em seguida, ninguém jamais esqueceria. Hora do show, ela gritou, jogando uma panqueca no ar e começando a dançar. Mas não qualquer dança. Ela deu passos largos e exagerados, girou como se estivesse em um palco da Broadway e, de repente, colocou uma frigideira em cada quadril como se fossem castanholas. Os gêmeos se entreolharam. Então, um som que não era ouvido na mansão há muito tempo irrompeu. Risadas. Faça de novo. Faça de novo. Chloe bateu palmas. A panqueca está dançando. Madison interrompeu. Leila piscou. Só danço se você comer. É esse o acordo. As meninas trocaram outro olhar. A batalha estava oficialmente encerrada. Eles pegaram seus garfos e deram a primeira mordida. A governanta quase chorou. No andar de cima, Henry Whittaker estava revisando documentos em seu escritório minimalista. Terno escuro, óculos retangulares, cabelo perfeitamente penteado. O homem mais frio do hemisfério norte. Os sons abafados de música e risadas vindos da cozinha fizeram sua sobrancelha arquear. Desde que sua esposa faleceu, os gêmeos se tornaram retraídos, teimosos e totalmente resistentes a qualquer babá. 7 foram demitidos em menos de 3 meses. 100. Ele apertou o botão do interfone. Senhora Jenkins, por que tem música na cozinha? Ainda tremendo de emoção pelo milagre da panqueca, a governanta respondeu animadamente: senhor, as meninas estão comendo. A nova babá, ela dançava com uma frigideira. Silêncio na linha. Ela fez o quê? Panquecas dançantes, senhor. E eles comeram. Henry franziu a testa. Ele pegou sua jaqueta e desceu as escadas. Quando Henry entrou na cozinha, ele esperava caos. Em vez disso, ele encontrou algo muito mais perturbador. 2 meninas felizes com rostos sujos de mel e uma mulher girando uma panqueca no dedo como se fosse uma bola de basquete. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, com a voz firme e fria. Leila parou de girar a panqueca, mas não pareceu incomodada. Bom dia para você também, chefe. Quer uma panqueca dançante? Os gêmeos caíram na gargalhada. Henrique não o fez. Você é a nova babá. Carne, osso e brilho, ela respondeu, apontando para seus tênis. Ele a estudou por um longo momento. Ele esperava uma profissional reservada e séria, que usasse uniforme e se dirigisse às crianças como senhorita, não alguém que tocasse Beatles e fizesse shows improvisados de panquecas. Exijo disciplina, responsabilidade e silêncio, disse ele. Ótimo. Eu exijo café, respeito por panquecas e que ninguém morra de tédio antes do almoço, ela respondeu com um sorriso maroto. Os gêmeos engasgaram de tanto rir.
Henrique não tinha tempo para discussões nem paciência para desafios. Ele girou nos calcanhares e subiu as escadas, mas antes de desaparecer, lançou um último olhar para suas filhas. Eles estavam sorrindo, e isso, ele tinha que admitir, era novidade. Mais tarde, enquanto limpava a mesa, Leila encontrou um desenho que Madison havia deixado para trás, um esboço de palitos dela, Chloe e Leila de mãos dadas. Acima dela, em letras tortas, estava escrito em babá mágica. Leila segurou o papel delicadamente e murmurou: Vocês vão me manter alerta, pequenas gêmeas encantadas. Mas o que ela ainda não sabia era que o verdadeiro problema estava lá em cima, usando uma gravata cinza, um rosto sério e um coração trancado em um lugar seguro. E ele não tinha ideia de que a babá estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Na segunda manhã de Leila na mansão Whittaker, a cozinha já estava irreconhecível. Onde antes havia silêncio, agora havia o som de crianças rindo. E Rir Comes de Sant tocava no telefone empoeirado que ela havia trazido de casa. Hoje é dia de café da manhã mágico, anunciou Leila, entrando na cozinha usando um pequeno avental rosa que havia encontrado no armário da governanta. Quem quer ovos mexidos dançantes? Madison e Chloe, ainda de pijama de unicórnio, aplaudiram animadamente. Era difícil acreditar que eram as mesmas crianças quietas de apenas 3 dias atrás. Como os ovos dançam? Perguntou Chloe, subindo em uma cadeira, com os olhos brilhando de curiosidade. Ah, isso é segredo de primeira, Leila sussurrou com um olhar brincalhão. Mas vou contar só para vocês dois. Adicionamos um pouco de tempero de amor, misturamos ao ritmo da música e pronto, ovos dançantes. A senhora Jenkins, observando da porta da despensa, não conseguiu esconder o sorriso. Em seus 40 anos trabalhando na casa, ela nunca tinha visto as meninas tão animadas na hora das refeições. Senhorita Leila, disse Jenkins, entrando com uma xícara de café fumegante. O jardineiro perguntou se podíamos abaixar um pouco o som. Ele disse que os vizinhos estavam conversando. Os vizinhos? Leila parou de mexer os ovos e se virou, curiosa. O que eles disseram? Que pela primeira vez em meses, eles ouviram risadas vindas desta casa, respondeu Jenkins, com os olhos marejados. E que é um som adorável. Leila sentiu o peito apertar. Ela pegou a mão da governanta e apertou-a suavemente. Então vamos continuar fazendo barulho, ok? Às 10 horas da manhã, quando Henry desceu para pegar alguns papéis que havia esquecido em seu escritório, encontrou a sala de estar parecendo saída de um filme infantil. Almofadas no chão viraram um castelo. As cortinas agora eram cavernas secretas. E Leila estava no meio de tudo isso, contando uma história com uma voz diferente para cada personagem. E então a princesa Chloe pegou sua varinha mágica, disse Leila, acenando com uma colher de pau, e transformou todos os dragões malvados em gatinhos fofinhos. Os gêmeos caíram na gargalhada e rolaram nos travesseiros. Henry parou na porta, observando. Sua sala de estar impecável e sempre organizada estava completamente revirada, e ele deveria estar irritado. Mas havia algo hipnotizante na maneira como suas filhas interagiam com Leila, como se ela fosse uma ponte para um mundo no qual elas haviam esquecido como entrar. Sr. Whittaker, Leila notou e acenou alegremente. Quer participar da história? Preciso de alguém para interpretar o Rei Corajoso. Não, obrigado, ele disse categoricamente. Só vim pegar alguns papéis. Papai, fica. A tia Leila faz vozes engraçadas, disse Madison, correndo até ele. Henry sentiu um aperto no peito. Já fazia muito tempo que Madison não o convidava para tocar. Talvez outra hora, querida. O papai tem que trabalhar. O sorriso de Madison desapareceu um pouco, e Henry se odiou por isso. Mais tarde, na hora do almoço, Leila transformou a refeição da salada em uma viagem pela Floresta Encantada, onde cada folha de alface era uma folha mágica, e cada cenoura, uma poção energética. As meninas comeram a salada inteira, algo que nem mesmo a própria mãe delas conseguiu fazer quando viva. Como você faz isso? Perguntou Carlos, o motorista da família, observando pela janela da cozinha. Fazer o quê? Respondeu Leila, limpando o curativo do rosto dos gêmeos. Faço-os sorrir assim, comam sem reclamar. Eles parecem crianças normais. Leila parou o que estava fazendo e olhou para ele. Eles são crianças normais, Carlos. Só precisavam de alguém que os lembrasse disso. Naquela tarde, enquanto as meninas dormiam, a equipe se reuniu na cozinha como não acontecia há meses. Jenkins fez café. Carlos trouxe biscoitos que sua esposa havia feito, e até Rosa, a governanta mais tímida da casa, juntou-se ao grupo.
Ela é diferente, murmurou Rosa, misturando açúcar ao café. Ela faz a casa parecer viva. As meninas mudaram em apenas 2 dias, concordou Carlos. Ontem, a Madison me mostrou um desenho que ela fez. É a primeira vez que ela desenha alguma coisa desde o acidente. Jenkins assentiu solenemente. O Sr. Whittaker também mudou. Ele está mais presente. Ele desceu 3 vezes hoje só para pegar papéis. Ele nunca tinha feito isso antes. Você acha que ele gosta dela? Rosa sussurrou. Rosa. Jenkins repreendeu. Não devemos especular sobre a vida pessoal do chefe. Mas todos sorriram discretamente. No final da tarde, Henry estava em seu escritório quando ouviu um barulho vindo do jardim. Ele olhou pela janela e viu Leila ensinando os gêmeos a brincar de caça ao tesouro entre os roseirais. Ela pintou pedrinhas coloridas e as espalhou pelo gramado, transformando o jardim cuidadosamente cuidado em um playground. Quando o jogo terminou e as meninas foram tomar banho, Henry desceu para conversar com Leila. Preciso falar com você, ele disse, com a voz formal. Claro, ela respondeu, ainda pegando as pedras coloridas. O que foi? As meninas fizeram muita bagunça? Não se trata disso. Henry respirou fundo. Durante 2 dias, ele viu essa mulher virar sua casa de cabeça para baixo. Música alta, bagunça constante, gritos, risadas, tudo o que ele não suportava. Tudo que ele secretamente tinha começou a sentir falta quando não estava mais lá. Você tem uma semana, ele disse finalmente. Uma semana para quê? Para provar que você não é apenas mais uma decepção. Leila parou de pegar as pedras e olhou para ele. Desculpe, mais decepção? 7 babás antes de você. Todas prometeram ser exatamente o que as meninas precisavam. Todas falharam. Henry cruzou os braços e assumiu sua fria postura executiva. Você está aqui há 2 dias e já virou minha casa do avesso. Música alta, bagunça por toda parte, meu jardim cheio de pedras pintadas. Se esse é o seu método, preciso ver resultados reais, não apenas diversão temporária. Leila ficou em silêncio por um momento, pensando no assunto. E o que você considera resultados reais? Que eles se tornem as crianças que eram antes, ele hesitou, antes de perderem a mãe. Que comem sem precisar de uma performance. Que dormem sem pesadelos. Que não têm medo de estranhos. Que são normais. Leila assentiu lentamente. Então me dê essa semana, mas com uma condição. Henry levantou uma sobrancelha. Você não interfere. Sem reuniões, sem comentários sobre a minha música ou a minha bagunça. Só me deixa trabalhar. E se não der certo, se depois de uma semana você ainda achar que sou mais uma decepção, ela disse, guardando a última pedrinha no bolso, eu mesma farei as malas. Henry a estudou por um longo momento. Havia algo nela, confiança misturada com vulnerabilidade, que chamou sua atenção. Uma semana, ele disse. Então ele se virou para sair, mas parou. Leila, eles são realmente diferentes. Que bom! E pela primeira vez desde que chegou, Leila viu algo diferente em seus olhos. Não era frio. Era medo. Medo da esperança. A manhã de sábado começou com um som estranho na mansão Whittaker. Silêncio. Henry acordou às 6 horas da manhã, como de costume, mas não ouviu nenhuma música vinda da cozinha. Nenhuma risada, nenhum som de frigideiras sendo usadas como instrumentos musicais. Preocupado, embora nunca fosse admitir, ele desceu as escadas, vestindo seu roupão, para ver o que estava acontecendo. Ele encontrou Leila na sala de estar, ainda de pijama, sentada no chão com um livro no colo. Os gêmeos estavam de cada lado dela, também de pijama, ouvindo atentamente enquanto ela lia, usando uma voz diferente para cada personagem. Bom dia, chefe, disse Leila sem tirar os olhos do livro. Você chegou bem a tempo para a história sobre a princesa que salvou o reino inteiro com matemática. Papai. Madison pulou e correu para abraçar suas pernas. A tia Leila está lendo a melhor história de todas. É sobre uma princesa que constrói castelos com números, acrescentou Chloe, acenando animadamente, mas permanecendo no mesmo lugar. Henry olhou ao redor. O quarto estava arrumado, os travesseiros dispostos em círculo e uma bandeja com frutas cortadas no centro. Tudo parecia aconchegante. É sábado, ele disse, como se isso explicasse sua confusão. Exatamente, respondeu Leila, fechando o livro.
E os sábados são especiais. Sem pressa, sem agenda, sem ternos. Henry olhou para baixo e percebeu que, na verdade, estava vestindo um hobby e chinelos. De repente, ele se sentiu estranhamente deslocado. Papai, você pode ficar com a gente hoje? Perguntou Madison, ainda agarrada à perna dele. Sem trabalho, apenas diversão. A pergunta atingiu Henry como um soco no estômago. Quando foi a última vez que ele passou um dia inteiro com as filhas? Quando foi a última vez que ele não pensou em trabalho, relatórios, reuniões? Tenho alguns documentos para analisar. Oh, por favor, gritou Leila, levantando-se e colocando as mãos na cintura. É sábado. Documentos são proibidos aos sábados. Proibido? Henry levantou uma sobrancelha. Lei universal, ela respondeu seriamente. Artigo 1. E ninguém pode trabalhar quando duas lindas garotas estão pedindo atenção. Artigo 2. O pijama é o uniforme obrigatório. Artigo 3. A diversão é a principal prioridade. Os gêmeos riram. Eu não uso pijama durante o dia, disse Henry, claramente desconfortável. Ótimo! Leila bateu palmas. Então hoje é sua estreia. Madison, Chloe, lancem a Operação Papai de Pijama. Antes que Henry pudesse protestar, as duas garotas agarraram suas mãos e começaram a puxá-lo escada acima. Meninas, eu realmente não acho. Por favor, papai, implorou Chloe. Tia Leila disse que hoje é um dia especial para a família. Henry parou no meio da escada. Família. A palavra ecoou em sua mente de um jeito que não acontecia há muito tempo. Meia hora depois, Henry desceu vestindo uma calça de moletom cinza e uma camiseta lisa. Roupas que ele encontrou no fundo do armário e provavelmente não usava há anos. Ele se sentia ridículo e estranhamente confortável. Olha só você, exclamou Leila quando viu. Agora você realmente parece um pai. Eu sempre fui um pai de verdade, ele respondeu, um pouco na defensiva. Claro que sim, ela disse mais suavemente. Mas agora você parece um pai que tem tempo. As palavras o desarmaram completamente. Então Leila continuou, batendo palmas. O que vocês três querem fazer no sábado do pijama? Construa alguma coisa. Chloe gritou. Empate. Madison gritou. Tome um café, Henry murmurou, ainda tentando se adaptar à situação. Leila riu. Perfeito. Faremos tudo. Primeiro o café, depois cada um faz o que mais gosta. E no final, cada um mostra o que fez. Que tal? E então Henry se viu sentado no chão da sala de jogos, algo que ele não fazia desde que as meninas eram bebês. Chloe estava cercada por peças de Lego, construindo algo que ela insistia em chamar de seu robô de batalha contra a tristeza. Madison tinha lápis de cor espalhados por todo lugar, desenhando com o foco de um artista profissional. O que você está construindo, Chloe? Henry perguntou, genuinamente curioso. É um robô que detecta quando as pessoas estão tristes e faz cócegas nelas até elas rirem, explicou ela, anexando uma peça vermelha. Olha, esses são os braços que fazem cócegas, e essa é a antena do detector de tristeza. Henry ficou surpreso com a criação complexa de sua filha. Quando ela se tornou tão criativa? E você, Madison? O que está desenhando? É uma surpresa, ela respondeu, cobrindo o papel com as mãos. Mas eu posso fazer um desenho especial só para você, papai. Você pode? Claro. O que você quer que eu desenhe? Henry pensou por um momento. Quando foi a última vez que alguém lhe perguntou o que ele queria? Desenhe o que te faz feliz. Madison sorriu e pegou uma folha de papel nova. Ela começou a desenhar com traços rápidos e seguros, com a língua para fora, concentrada. Enquanto isso, Leila sentou-se ao lado de Henry. Como você está se sentindo? Ela perguntou baixinho. Estranho, ele admitiu. Não me lembro da última vez que estive tão sem rumo. É assustador, não é? Não ter nada para controlar. Henry olhou para ela, surpreso com sua perspicácia. Como você sabe? Por que você continua tocando seu pulso como se estivesse olhando para um relógio, mesmo que não esteja usando um? Henry olhou para baixo e percebeu que estava mexendo no pulso nu. Vai passar, disse Leila. Aquela sensação de que você deveria estar fazendo algo produtivo. Brincar com suas filhas é a coisa mais produtiva que você pode fazer.
Naquele momento, Madison se levantou da mesa. Tudo pronto, ela anunciou, entregando o desenho a Henry. Henry pegou o papel e seu mundo parou. O desenho mostrava 3 bonecos de palito em frente a uma casa grande. Uma baixinha de cabelo cacheado, Madison, outra baixinha de rabo de cavalo, Chloe, e uma mais alta, de cabelo comprido e um sorriso enorme, Leila. Eles estavam de mãos dadas, e embaixo, em letras tortas, estava escrito: "Em minha família feliz." Henry engoliu em seco. Onde ele estava no desenho da própria filha? Madison, ele disse, com a voz um pouco rouca. Onde está o papai? Ah, ela pegou um giz de cera marrom. E esqueci. O papai está sempre trabalhando, então não consegui desenhá-lo. As palavras atingiram Henry como um tapa na cara. Mas agora eu posso desenhar você, Madison acrescentou alegremente, completamente alheia ao impacto de suas palavras. Como devo desenhar você? De terno ou de pijama? Henry ficou sentado em silêncio por um longo momento, olhando fixamente para a foto. 3 pessoas felizes. A filha dele tinha desenhado a família dela, e ele não estava lá. De pijama, ele disse finalmente. Desenhe-me de pijama. Madison sorriu e começou a desenhar uma quarta figura ao lado das outras. Quando ela terminou, ela o ergueu. Um homem alto de moletom de mãos dadas com as outras 3 figuras. Pronto, ela disse, satisfeita. Agora nossa família está completa. Henry pegou o desenho e o estudou novamente. 4 pessoas de mãos dadas. 4 pessoas felizes. Ele olhou para cima e encontrou o olhar de Leila. Ela não disse nada, mas Henry viu compreensão em seus olhos e algo mais. Algo que o fez sentir que talvez, apenas talvez, ele estivesse perdendo muito mais do que trabalho neste sábado do pijama. Posso ficar com este desenho? Ele perguntou a Madison. Claro, papai. Posso fazer mais. Henry dobrou cuidadosamente o papel e o colocou no bolso do moletom. Obrigada, querida. É o desenho mais lindo que já vi. E pela primeira vez em muito tempo, Henry desejou que o fim de semana durasse para sempre. A segunda-feira chegou com uma energia diferente na mansão Whittaker. Depois do sábado do pijama, as gêmeas pareciam ainda mais conectadas a Leila, e até Henry começou a descer para tomar café da manhã com elas. Algo impensável há apenas uma semana. Hoje é noite de jantar especial, anunciou Leila na hora do almoço, com os olhos brilhando de entusiasmo. Vou fazer uma receita que aprendi com minha avó mexicana. Mexicana? Perguntou Chloe, intrigada. Sim. Quesadilhas de frango com queijo derretido, arroz com feijão temperado e guacamole fresco. Madison e Chloe trocaram olhares animados. Tudo que saía das mãos de Leila parecia uma celebração. Você vai adorar, continuou Leila. É uma comida que parece um abraço vindo de dentro. Henry, que estava passando pela cozinha naquele momento, parou para escutar. Comida mexicana? Ele perguntou, parecendo um pouco inseguro. Calma, chefe. Não é apimentado, é só saboroso e feito com carinho. Minha mãe vem jantar hoje à noite, disse ele, lembrando-se de repente. Ela não costuma experimentar diferentes tipos de comida. Leila deu de ombros. Então será uma boa oportunidade para ela ampliar seus horizontes, certo? Henry sentiu um nó no estômago. Sua mãe, Victoria Whittaker, era uma mulher de 72 anos, muito tradicional, com opiniões fortes sobre como as coisas deveriam ser feitas. Desde a morte da esposa, ela vinha jantar uma vez por semana para garantir que as meninas estavam sendo criadas adequadamente. Talvez seja melhor fazer algo um pouco mais tradicional, ele sugeriu. Papai, queremos a comida da tia Leila, protestou Madison. Sim, ela prometeu, acrescentou Chloe. Leila cruzou os braços e olhou diretamente para Henry. Você disse que eu tinha uma semana para mostrar resultados. Deixe-me fazer as coisas do meu jeito. Henry suspirou. Ele sabia que estava em apuros. E exatamente às 18 horas, Victoria Whittaker chegou. Alta, elegante, com cabelos grisalhos presos num coque impecável e um terno azul marinho que provavelmente custou mais que o salário mensal de Leila. Henry, querido, ela disse, beijando a bochecha do filho. Como estão minhas netas? Melhor do que nunca, mãe. A nova babá tem feito um trabalho excepcional. Ah, sim. Ouvi falar dela. Onde você a encontrou? Qual agência a recomendou?
Na verdade, ela foi indicada pela doutora Martinez. Ela tem uma abordagem mais moderna. Vitória levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Quando entraram na sala de jantar, a mesa estava posta com pratos coloridos, guardanapos de papel floridos e um aroma maravilhoso vindo da cozinha. Vovó, gritaram as gêmeas em uníssono, correndo para abraçá-la. Minhas queridas meninas, disse Vitória, abraçando-as com genuíno carinho. Como vai você? Tia Leila fez comida mexicana, anunciou Chloe. É o melhor de todos, acrescentou Madison. Vitória olhou para Henry com uma expressão familiar em desaprovação silenciosa. Nesse momento, Leila apareceu, carregando uma bandeja fumegante. Boa noite, ela disse com um sorriso caloroso. A senhora deve ser a senhora Whittaker. Sou a babá das meninas. É um prazer conhecê-la. Vitória a examinou da cabeça aos pés. Leila usava um vestido simples de algodão e o cabelo preso em um rabo de cavalo casual. Boa noite, Vitória respondeu friamente. Então, você é a babá? Isso mesmo, e preparei um jantar especial para esta noite. Espero que gostem. Leila serviu as quesadilhas, arroz temperado e guacamole com entusiasmo contagiante. Os gêmeos começaram a comer imediatamente, fazendo sons felizes. Isso é tão bom, tia Leila, disse Madison com a boca cheia. O queijo derrete na boca, Chloe concordou. Henry provou e teve que admitir que estava realmente delicioso, saboroso, bem temperado, com um toque caseiro que ele não sentia há muito tempo. Vitória, no entanto, cutucou a comida com o garfo como se ela fosse suspeita. É interessante, ela disse, dando uma pequena mordida. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Da minha avó, respondeu Leila animadamente. Ela veio do México quando era jovem e me ensinou todos os segredos da culinária mexicana. Ela sempre dizia que comida feita com amor tem um sabor especial. Entendo. E qual é a sua formação acadêmica? Leila parou de comer, percebendo o tom interrogativo. Eu me formei no ensino médio e fiz alguns cursos sobre desenvolvimento infantil. Alguns pratos, Vitória repetiu com desdém mal disfarçado. Então, não há educação formal. A atmosfera ficou tensa. Henry percebeu a mudança e tentou intervir. Mãe, a Leila tem feito um trabalho excepcional com as meninas. Henry, querido, eu sei que você quer o melhor para eles, Vitória continuou, ignorando-o. Mas eles precisam de alguém com educação adequada, alguém que possa ensinar boas maneiras, etiqueta e preparar refeições apropriadas. As meninas estão comendo melhor do que nunca, disse Leila, tentando manter a calma. Comida mexicana não é apropriada para crianças bem criadas, Vitória retrucou. Eles precisam aprender a apreciar a boa culinária, não isso. Leila sentiu as bochechas queimarem, mas respirou fundo. Com todo o respeito, Sra. Whittaker, as meninas estavam com problemas alimentares quando cheguei. Agora eles comem com alegria e estão abertos a experimentar novos sabores. Problemas alimentares? Vitória se virou para Henry. Por que não fui informado? Mãe, não foi nada sério. Eles mal tocaram na comida. Vitória levantou a voz. E você confia em alguém sem educação formal para consertar isso com comida exótica? Não é exótico. É caseiro, disse Leila, lutando para manter a paciência. Mocinha, você claramente não entende as necessidades de uma família de alta posição. Essas crianças precisam de estrutura, disciplina, educação adequada, não de jogos e comida de rua. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os gêmeos pararam de comer e estavam olhando para os adultos, confusos. Os olhos de Leila ardiam, mas ela se recusou a chorar na frente daquela mulher. Sra. Whittaker, ela disse, com a voz trêmula, mas firme. Posso não ter um diploma universitário, mas sei como cuidar de crianças e sei como fazê-las sorrir. Sorrir não é suficiente, respondeu Vitória. Eles precisam de educação de verdade, não de alguém que os estrague com. Chega. A voz de Henry cortou o ar como uma lâmina. Ele se levantou, com os olhos ardendo de raiva. Mãe, pare agora mesmo. Henry, eu só estou tentando. Você está humilhando a mulher que trouxe minhas filhas de volta à vida, disse ele com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. A mulher que fez o que 7 babás qualificadas não conseguiram. O queixo de Vitória caiu. Leila pode não ter um diploma na parede, mas ela tem algo muito mais valioso. Ela realmente se importa, e as meninas a adoram. Henry, eu não terminei. Ele interrompeu.
Nos últimos dias, tenho visto minhas filhas rirem, brincarem e comerem felizes. Eu os vi correndo para me abraçar quando cheguei em casa. Eu os vi desenhando imagens da nossa família feliz, e tudo isso graças a Leila. Ele se virou para sua mãe. Eu estudo. Então, com todo respeito, mãe, quem manda aqui sou eu, e digo que a Leila fica. Vitória olhou para o filho como se não o reconhecesse. Henry Whittaker, você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi deixar que outros decidissem o que era melhor para minhas filhas por muito tempo. Leila ficou parada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Henrique a defendeu publicamente contra sua própria mãe. Tia Leila, Madison sussurrou, puxando sua manga. Você não vai embora, né? Leila olhou para a menina e depois para Henry, que a observava com uma intensidade que ela não sabia interpretar. Não, querido, ela disse finalmente. Eu não vou embora. Vitória se levantou, pegou sua bolsa e olhou para seu filho uma última vez. Quando este castelo de cartas cair, não venha correndo me pedir conselhos. E ela saiu, deixando para trás um silêncio pesado. Henry sentou-se novamente, com as mãos tremendo levemente. Sinto muito por isso, disse ele a Leila. Obrigada, ela respondeu simplesmente. E naquele momento, algo mudou entre eles. Algo que nenhum deles estava preparado para enfrentar. 3 dias depois daquele jantar tenso com Vitória, a mansão Whittaker havia retornado à sua rotina alegre. Henry pareceu mais à vontade após o confronto com a mãe, e os gêmeos continuaram a florescer sob os cuidados de Leila. Era uma manhã ensolarada de quarta-feira quando Madison puxou a manga de Leila na cozinha. Tia Leila, você quer ver nosso lugar secreto? Ela sussurrou, olhando ao redor como se estivesse prestes a revelar um tesouro escondido. Lugar secreto? Leila ajoelhou-se até a altura dela. Que tipo de lugar secreto? É onde guardamos nossas coisas especiais, disse Chloe, aparecendo do nada, com os olhos brilhando de mistério. Nós nunca mostramos a ninguém. Nem mesmo seu pai? Perguntou Leila. Ambas as meninas balançaram a cabeça seriamente. É só nosso, declarou Madison. Mas você consegue ver isso porque você é especial. O coração de Leila derreteu. Ser chamada de especial por aquelas duas meninas foi um dos presentes mais preciosos que ela já recebeu. Então me mostre esse lugar mágico. Os gêmeos a levaram para o jardim, passando pelos roseirais cuidadosamente cuidados e pela fonte de mármore. Eles caminharam até uma área mais escondida, onde uma grande árvore oferecia um local fresco e sombreado. Aqui está, anunciou Chloe, apontando para a base da árvore. Madison se ajoelhou e começou a cavar com suas pequenas mãos a terra macia entre as raízes. Em segundos, ela tirou uma caixa de metal azul do tamanho de uma lata de biscoitos. Nossa caixa de tesouros, ela disse, segurando-a como se fosse feita de ouro. Leila sentou-se na grama ao lado das meninas, tocada e curiosa por ser incluída em algo tão pessoal. Posso ver o que tem dentro? Os gêmeos trocaram um olhar solene e assentiram. Madison abriu a tampa da pequena caixa, revelando seu conteúdo cuidadosamente organizado. Leila sentiu a respiração falhar. Dentro havia fotografias de uma linda mulher com cabelos loiros e um sorriso radiante. Algumas eram fotos profissionais, outras eram instantâneos casuais. A mulher brincando com os gêmeos quando eles eram mais novos, abraçando Henry em um evento social, rindo durante um piquenique. Esta é a nossa mamãe, disse Chloe, segurando uma das fotos com reverência. Ela era a mais linda do mundo. E o mais legal também, acrescentou Madison, tirando uma carta amassada da caixa. Olha, esta é a carta que escrevi para ela na semana passada. Leila desdobrou cuidadosamente o papel. Com a letra torta de uma criança, Madison escreveu: Querida mamãe, hoje a tia Leila fez panquecas. Você ia gostar dela. Ela é engraçada como você era. Espero que você volte logo para conhecê-la. Com carinho, Madison. O peito de Leila apertou. E esta é a minha carta, disse Chloe, segurando outro papel. Contei para a mamãe sobre o meu novo robô. Ela sempre gostou dos meus robôs. Leila leu a carta de Chloe, que terminava com: papai está mais feliz agora. Acho que é porque a tia Leila também o faz sorrir. Quando você voltar, vocês dois serão amigos. Havia mais na caixa. Desenhos coloridos endereçados à mamãe, pequenas flores secas que as meninas coletaram e até uma foto recente delas com Leila guardada junto com as lembranças da mãe. Viemos aqui toda semana, explicou Madison, para contar à mamãe sobre nossos dias.
E deixamos as cartas aqui para quando ela voltar, acrescentou Chloe. Então ela pode ler tudo de uma vez. Leila sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Essas duas meninas viviam com a esperança de que sua mãe um dia retornasse, como se ela tivesse viajado para algum lugar muito distante. Meninas, ela disse gentilmente, escolhendo as palavras com cuidado. Você sabe que a mamãe não pode voltar, certo? Sim, ela pode, protestou Madison imediatamente. Ela está no céu visitando os anjos. Um dia, ela terminará sua visita e voltará para casa. Papai disse que ela está cuidando de nós lá de cima, disse Chloe. Mas sabemos que ela quer voltar para cuidar de nós de perto. Leila respirou fundo. Ela sabia que precisava ser delicada, mas também honesta. Meus amores, quando alguém vai para o céu, é porque não consegue mais ficar aqui na terra. É como uma viagem sem volta. Não. Madison gritou, apertando a foto da mãe contra o peito. Ela prometeu que nunca nos deixaria. E ela não fez isso, disse Leila, aproximando-se. Ela está aqui no amor que você sente, nas belas lembranças que você tem dela, na maneira como você sorri, assim como ela sorria. Mas nós a queremos aqui de verdade, soluçou Chloe. Queremos que ela faça panquecas conosco também. Eu sei, queridas. Eu sei que dói muito. Mas às vezes as pessoas que amamos precisam ir embora, mesmo quando não queremos, e isso não é culpa de ninguém. Você também vai embora? Perguntou Madison, com o rostinho molhado de lágrimas. Não, querida. Estou aqui e ficarei enquanto você. Você não tem o direito de trazer isso à tona. A voz fria de Henry cortou o ar como uma lâmina. Leila se virou e o viu parado a poucos metros de distância, com o rosto tenso de raiva. Henry, eu só estava. Vocês estavam apenas se intrometendo onde não foram convidados, disse ele, caminhando em direção a eles com passos firmes. Meninas, guardem a caixa e entrem agora. Mas, papai, Chloe começou. Agora, ele repetiu com uma autoridade que raramente usava com suas filhas. Assustados com o tom do pai, os gêmeos rapidamente guardaram as cartas e fotos de volta na caixinha, enterraram-na novamente e correram para casa sem olhar para trás, deixando Leila e Henry sozinhos debaixo da árvore. Como você ousa, disse Henry assim que as meninas desapareceram de vista. Como você ousa falar com eles sobre a morte da mãe? Henry, eles precisam entender. Eles têm 4 anos, ele explodiu. Eles não precisam entender nada, exceto que são amados e protegidos. Mas eles estão vivendo uma fantasia, Leila retrucou, levantando-se. Eles estão escrevendo cartas para alguém que nunca responderá, esperando uma resposta que nunca acontecerá. E esse é o seu problema? Henry se aproximou, invadindo o espaço pessoal dela. Você está aqui há uma semana e acha que consegue reescrever a forma como lido com a dor das minhas filhas? Não estou tentando reescrever nada. Estou tentando ajudar. Socorro! Ele deu uma risada sem humor. Destruindo a última conexão que eles têm com a mãe? Eles não precisam esquecer a mãe. Precisam aceitar que ela se foi. Pare! Henry gritou, seus olhos brilhando de dor. Pare de agir como se soubesse o que é melhor para eles. Você não sabe nada sobre nós, sobre o que passamos, sobre como é acordar todos os dias sabendo que a pessoa mais importante da sua vida se foi. Leila permaneceu em silêncio, sentindo o peso da dor dele. Você não tem o direito, ele continuou, com a voz mais baixa, mas ainda cheia de emoção, de tocar nesse assunto. Você não tem o direito de interferir na maneira como eles lidam com a perda da mãe. Isso não é responsabilidade sua. Então de quem é? Ela perguntou gentilmente. Meu, ele respondeu. Só meu, e eu decido quando e como eles vão lidar com isso. Henry se virou para sair, mas parou. De agora em diante, limite-se às refeições e às brincadeiras. Não fale sobre coisas que você não entende. Ele foi embora, deixando Leila sozinha debaixo da árvore. Seu coração doeu, e uma coisa ficou clara. Henrique não estava apenas protegendo suas filhas. Ele estava se protegendo. O clima na mansão Whittaker estava pesado desde a discussão no jardim. Henry mal olhou para Leila, e ela tentou manter as coisas normais para os gêmeos, que claramente sentiam a tensão no ar. Era final de tarde de sexta-feira quando tudo desmoronou. Leila estava ajudando as meninas com um quebra-cabeça na sala de estar quando Henry chegou em casa mais cedo do que o normal. Seus passos firmes ecoaram pelo corredor e, quando ele apareceu na porta, seu rosto estava tenso.
Meninas, vão brincar para o seu quarto, disse ele, sem nem olhar para Leila. Mas papai, ainda não terminamos o quebra-cabeça, protestou Madison. Agora, ele repetiu em um tom que não deixava espaço para discussão. Os gêmeos obedeceram, mas não sem antes trocarem olhares confusos entre o pai e a babá. Depois que eles saíram, Henry fechou a porta. Precisamos conversar, disse ele. Se isso é sobre ontem. É uma questão de limites, Henry a interrompeu. Falei com o Dr. Martinez hoje. Ele me contou algumas coisas sobre métodos não tradicionais de cuidado infantil. Leila franziu a testa. O que ele disse exatamente? Essa exposição precoce às realidades adultas pode ser traumática para crianças enlutadas. Essa fantasia saudável faz parte do desenvolvimento normal, Henry. Que babás sem treinamento às vezes fazem mais mal do que bem quando tentam ajudar, ele continuou, cada palavra atingindo-as como uma adaga. Leila sentiu o sangue ferver. Ele realmente disse isso ou você está apenas ouvindo o que quer ouvir? Estou protegendo minhas filhas. Você está se protegendo, ela retrucou, incapaz de se conter mais. Você tem tanto medo de enfrentar sua própria dor que prefere manter as meninas em uma bolha de faz de conta. Como você ousa me dizer como criar minhas filhas? Porque alguém tem que fazer isso, gritou Leila. Você mal fala com eles. Quando foi a última vez que você realmente perguntou como eles estavam se sentindo? Quando foi a última vez que você não saiu correndo no momento em que mencionaram a mãe? O rosto de Henry ficou vermelho de raiva. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você ama essas garotas, mas tem medo de amá-las completamente porque seria muito doloroso perdê-las também. Chega! Henry bateu o punho na mesa, fazendo um vaso chacoalhar. Chega! Você passou dos limites. Lá de cima, eles ouviram uma porta batendo e o som de passos apressados. Eles pararam de gritar e olharam para cima. Madison, Chloe, Henry chamou. Silêncio. Eles subiram as escadas correndo e encontraram o quarto das meninas vazio. A janela estava aberta e as cortinas esvoaçavam ao vento. Onde eles estão? Henry sussurrou, o pânico crescendo em sua voz. Madison, Chloe. Leila gritou no corredor. Nada. Os minutos seguintes foram um borrão de pânico. Henry correu pelos cômodos do andar de cima, verificando cada um, enquanto Leila correu para o andar de baixo para verificar a cozinha, a sala de estar e o escritório. A senhora Jenkins se juntou à busca, assim como Carlos e Rosa. Eles não estão em casa, gritou Henry, descendo as escadas, pálido. Eles não estão em lugar nenhum. Vou dar uma olhada no jardim, disse Carlos, saindo correndo pela porta. Vou dar uma olhada na garagem, ofereceu Rosa. E se eles saírem da propriedade? Henry sussurrou, com a voz embargada. E se alguém os levou? Leila parou e fechou os olhos, tentando pensar como uma criança de 4 anos. Para onde iriam duas garotinhas assustadas? Algum lugar seguro? Algum lugar pequeno e aconchegante onde eles pudessem ficar juntos? O canil, ela gritou de repente. O quê? O canil no fundo do jardim. Leila correu como nunca antes, com Henry logo atrás dela. O canil ficava em um canto remoto da propriedade, cercado por árvores. O antigo dono da mansão criava Golden Retrievers lá, mas ela estava vazia há anos. Quando chegaram lá, Leila ouviu o som mais triste do mundo. Soluços baixos vindos de dentro da pequena casinha de madeira. Madison, Chloe, ela chamou suavemente, ajoelhando-se perto da abertura. Duas cabecinhas espiavam do fundo da casinha de cachorro, com os rostos cobertos de lágrimas. Tia Leila, sussurrou Madison. Chegamos, queridos, disse Leila, estendendo os braços. Pode sair. Está tudo bem. Papai está bravo com você por nossa causa, Chloe soluçou, saindo rastejando. A culpa é nossa se vocês lutaram. Não queremos que você vá embora, gritou Madison, jogando-se nos braços de Leila. Henry ficou parado, observando suas filhas se confortarem em Leila, sentindo seu coração se partir. Não é culpa de vocês, disse Leila, abraçando os dois. Nunca é sua culpa quando adultos discutem. Os adultos às vezes dizem coisas que não deveriam quando estão chateados. Mas e se o papai te mandar embora? Perguntou Chloe. E se ficarmos sozinhos de novo? Acrescentou Madison. Leila olhou para Henry por cima das cabeças das meninas. Ele não se moveu, mas ela podia ver as lágrimas em seus olhos.
Você sabe o que vamos fazer? Ela disse suavemente. Vou cantar a música que minha avó costumava cantar para mim quando eu estava triste. Sempre funcionou. Leila puxou as meninas para mais perto e começou a cantar suavemente. A melodia era doce e um pouco triste, uma canção de ninar mexicana sobre amor incondicional e proteção. Mesmo sem entender as palavras, os gêmeos começaram a se acalmar, aconchegando-se perto de Leila. Henry observou, hipnotizado. Ele nunca tinha visto suas filhas se acalmarem tão rápido depois de chorar. A voz de Leila tinha algo mágico, algo que tocou não apenas as crianças, mas ele também. Quando a música terminou, as meninas estavam calmas, respirando suavemente. Vamos para casa? Leila perguntou gentilmente. Você vem com a gente? Madison sussurrou. Claro que sim. Henry seguiu de volta para casa em silêncio. Ele ajudou Leila a dar banho nas meninas, a vestir seus pijamas e a escovar seus dentinhos. Durante todo esse tempo, ele observou como Leila interagia com suas filhas, com paciência infinita, afeto genuíno e uma compreensão natural do que elas precisavam. Depois que as meninas adormeceram, Henry ficou parado no corredor por um longo tempo, apenas olhando para a porta do quarto. Eram quase 11 da noite quando ele bateu na porta de Leila. Entre, ela disse, surpresa ao vê-lo. Henry entrou lentamente, com as mãos nos bolsos e os ombros curvados, como se estivesse carregando o peso do mundo. Como você sabia onde eles estavam? Ele perguntou. Instinto. Tentei pensar como uma garotinha assustada. Eles nunca se esconderam de mim antes. Nunca fugiram de mim quando eu ficava chateado. Leila não respondeu. Ela apenas esperou. Henry sentou-se na poltrona perto da janela, com o rosto entre as mãos. Você estava certo hoje, ele disse, com a voz abafada, sobretudo. Henrique, Eu não sei mais como ser pai, ele admitiu, erguendo os olhos vermelhos para ela. Desde que Sarah morreu, não sei como ser o que eles precisam. Tenho medo de fazer errado, então não faço nada. Tenho medo de enfrentar a dor deles porque mal consigo lidar com a minha. Leila sentiu o coração apertar. E hoje, quando vi você acalmá-los com apenas uma simples canção, percebi que você fez em 5 minutos o que eu não consegui fazer em 5 meses. Você é o pai deles, Henry. Você é o que eles mais precisam. Mas eu não sei como ser isso. Não sei mais ser nada, exceto um homem destruído que perdeu a mulher que amava. O silêncio entre eles era pesado de dor e honestidade crua. Eu não sei mais ser pai, ele repetiu, olhando para ela. Você vai me ensinar? A manhã de sábado trouxe uma atmosfera completamente diferente para a mansão Whittaker. Pela primeira vez desde que chegou, Leila encontrou Henry na cozinha à sua frente, ainda de pijama, tentando entender a máquina de café. Bom dia, ela disse, surpresa. Precisa de ajuda? Por favor, ele respondeu com um sorriso tímido. Toda vez que tento fazer café, ele sai como água barrenta. Leila riu e se aproximou, mostrando a ele a quantidade certa de pó e água. Os dedos deles se tocaram brevemente enquanto ela o ajudava a posicionar a garrafa, e ambos sentiram uma pequena faísca. Papai, gritaram os gêmeos juntos, aparecendo na cozinha ainda de camisola. Por que você acordou tão cedo? Pensei em ajudar a fazer o café da manhã, disse Henry, ajoelhando-se para abraçá-los. O que você acha? Madison e Chloe se entreolharam, com os olhos arregalados de surpresa e alegria. Sério? Perguntou Chloe. Sério, mas vou precisar da ajuda de vocês dois e da tia Leila. E assim começou a primeira manhã de verdadeiro trabalho em equipe entre eles. Henry parecia surpreendentemente aberto às sugestões de Leila sobre as rotinas das meninas. Eles gostam de ajudar a cozinhar, explicou Leila enquanto preparava os ingredientes para as panquecas. Isso faz com que eles se sintam importantes e é bom para suas habilidades motoras. Faz sentido, Henry concordou, observando Madison mexer a massa com total concentração. E Chloe adora medir coisas, continuou Leila. Veja como ela fica concentrada quando usa o copo medidor. Henry observou sua filha mais nova contar cuidadosamente cada colher de açúcar, com a língua para fora, concentrada. Como você descobriu tudo isso sobre eles? Ele perguntou, genuinamente curioso. Prestando atenção, respondeu Leila simplesmente. Cada criança tem seus próprios interesses e talentos. Basta observar. No café da manhã, Henry experimentou uma das sugestões de Leila. Todos na mesa compartilharam uma coisa boa que estavam esperando naquele dia. Quero construir um forte de travesseiros, anunciou Madison.
Quero ensinar o papai a fazer meu robô dançante, disse Chloe. Eu quero aprender, disse Henry, olhando para Leila. Aprenda a ser um pai melhor. Leila sentiu o coração apertar. E você, tia Leila? Perguntou Madison. Quero te ver feliz. É tudo o que eu sempre quis. Mais tarde naquela tarde, quando Henry sugeriu que preparassem um jantar juntos, Leila ficou surpresa novamente. Tem certeza? Você não tem trabalho? O trabalho pode esperar, disse ele. As meninas estavam pedindo lasanha há semanas, e eu nunca sabia como fazer. Lasanha é fácil, exclamou Leila. E as meninas podem ajudar com o queijo ralado. A cozinha virou uma bagunça organizada e deliciosa. Henry seguiu atentamente as instruções de Leila, perguntando sobre cada passo. As mãos deles roçavam uma na outra enquanto cozinhavam. Quando ele passou o molho enquanto ela segurava o prato, quando os dois se abaixaram ao mesmo tempo para pegar algo do forno, quando ela corrigiu a maneira como ele cortava os tomates. Assim, disse Leila, colocando as mãos sobre as dele para guiar a faca. Movimentos firmes, mais suaves. Henry parou de respirar por um segundo. As mãos dela eram quentes e macias, e o doce perfume que ela exalava fazia sua cabeça girar. Assim, ele perguntou, com a voz um pouco áspera. Perfeito, ela sussurrou, só então percebendo quão próximos eles eram. Do outro lado da cozinha, Madison cutucou Chloe e sussurrou em seu ouvido. Os dois trocaram olhares cúmplices. Tia Leila, Madison chamou inocentemente. Você acha que o papai é bonito? Leila quase deixou cair a tigela de molho. Madison, Henry repreendeu, seu rosto ficando vermelho. É só uma pergunta, protestou Madison. Carlos disse, Chloe riu, quando os adultos cozinham juntos e ficam se olhando, é porque... Madison Elizabeth Whittaker. Henry interrompeu, mortificado. Carlos disse que é porque eles gostam um do outro. Meninas, disse Leila rapidamente, tentando mudar de assunto. Por que você não põe a mesa? Mais tarde, depois que as meninas foram tomar banho, Henry e Leila terminaram de preparar o jantar em um silêncio confortável, mas carregado. Desculpe pelas meninas, disse Henry enquanto cortava o queijo. Eles têm estado muito observadores ultimamente. Eles são garotos inteligentes, respondeu Leila, evitando o olhar dele. Eles percebem tudo. Sim, eles fazem. Henry largou a faca e se virou para ela. Leila, eu queria te dizer que você é diferente de qualquer pessoa que já trabalhou aqui. Ela parou de mexer o molho. Diferente como? Você não trata isso como apenas um trabalho. Você realmente se importa com eles, e aparentemente comigo também. Leila sentiu algo se agitar em seu peito. Algo perigoso, mas maravilhoso. Henry, não estou tentando deixá-lo desconfortável, ele disse rapidamente. É que você trouxe vida de volta para esta casa. Para as meninas, para mim. Leila respirou fundo. Ela precisava conduzir a conversa antes que seus sentimentos saíssem do controle. Você foi um pai maravilhoso hoje, ela disse, concentrando-se no molho. As meninas estão radiantes. Só porque você me mostrou como. Você só precisava se lembrar de como se conectar com eles. E você me ensinou isso também, disse Henry, aproximando-se. O momento foi quebrado por risadas vindas da porta da cozinha. Eles se viraram e viram duas cabecinhas espiando. Você está nos espionando? Perguntou Henry, fingindo ser severo. Não, os gêmeos mentiram em uníssono, correndo para a cozinha. Tia Leila, disse Madison. Você quer se juntar ao nosso clube secreto? Que clube secreto? O Clube das Crianças Inteligentes, respondeu Chloe com um ar importante. E o que esse clube faz? Os gêmeos trocaram outro olhar. Nós resolvemos problemas, disse Madison vagamente. Que tipo de problemas? Problemas que os adultos têm quando não sabem que gostam uns dos outros, respondeu Chloe com total inocência. Henry quase engasgou. Meninas, papai, vocês gostam da tia Leila? Madison perguntou diretamente. Ela é nossa babá, Madison. Isso não é uma resposta, Chloe apontou, cruzando os braços. E você, tia Leila? Madison se virou para ela. Você gosta do papai? Leila olhou para Henry e depois para as meninas, sentindo-se encurralada e insegura. Eu gosto da família inteira, ela disse diplomaticamente. Mas você gosta dele? Insistiu Madison.
Madison, chega, disse Henry, embora sua voz não demonstrasse convicção. O coração de Leila começou a disparar. A verdade é que sim, ela começou a sentir algo por Henry que ia muito além de qualquer coisa profissional. A maneira como ele se abriu, como ele estava tentando ser um pai melhor, como ele olhou para ela quando pensou que ela não estava prestando atenção. Mas era arriscado. Ela era babá, ele era o chefe. As meninas eram vulneráveis e já tinham perdido a mãe. E se as coisas derem errado? Preciso verificar a lasanha, disse ela, escapando da pergunta no olhar intenso de Henry. Mas quando ela abriu o forno, Leila percebeu que algo entre eles havia mudado irreversivelmente. E pelas risadinhas silenciosas atrás dela, ela também percebeu que duas meninas muito observadoras tinham seus próprios planos para o futuro da família. O problema era que Leila não tinha certeza se estava pronta para fazer parte desses planos. A segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa, com grandes gotas batendo nas janelas da mansão Whittaker. Leila esperava um dia tranquilo dentro de casa, talvez fazendo artesanato com as meninas ou assistindo filmes. Mas Madison e Chloe tinham outras ideias. Tia Leila, gritou Madison, correndo para a janela da sala. Olha só essa chuva. É o dia perfeito. Chloe bateu palmas. Perfeito para quê, queridos? Para o desfile de guarda-chuvas, responderam eles juntos. Leila levantou uma sobrancelha. Desfile de guarda-chuvas? A mamãe costumava fazer isso com a gente quando chovia muito, explicou Madison, com os olhos brilhando de entusiasmo. Pegamos todos os guarda-chuvas da casa e desfilamos pelo jardim. Cada um escolhe uma cor diferente, acrescentou Chloe. E fazemos poses de modelo. Leila olhou para fora. A chuva era constante, mas não havia raios. E as meninas ficaram tão entusiasmadas que ela não teve coragem de dizer não. Ok, mas só se o papai disser que está tudo bem. Ok, o quê? Henry perguntou, entrando na sala. Ele voltou para casa mais cedo por causa do tempo. O desfile dos guarda-chuvas, as meninas explicaram novamente, correndo para abraçá-lo. Guarda-chuva? Henry olhou para Leila, confuso. Era uma tradição que eles tinham com a mãe, ela explicou gentilmente. Eles querem fazer isso de novo. Henrique hesitou. Qualquer menção a Sarah sempre o deixava desconfortável, mas nas últimas semanas ele vinha tentando se abrir mais às lembranças que suas filhas tinham dela. Está chovendo muito forte. Por favor, papai, implorou Madison. Prometemos ser cuidadosos. E você tem que vir também, disse Chloe, puxando sua mão. Você nunca participou do desfile de guarda-chuvas. Henry olhou para Leila, que deu de ombros com um sorriso. Se você não se importar de se molhar um pouco. Meia hora depois, todos os quatro estavam na porta da frente, vestindo capas de chuva e botas. As meninas escolheram guarda-chuvas coloridos no armário da frente. Madison tinha um rosa com unicórnios, e Chloe escolheu um azul coberto de estrelas. E agora? Perguntou Henry, segurando um guarda-chuva preto simples. Agora você aprende a desfilar, disse Madison, abrindo seu guarda-chuva com um toque dramático. Você tem que andar como se fosse famoso. Ah, sim. Chloe demonstrou, andando pelo corredor com passos exagerados e poses de modelo. Leila riu, pegando um guarda-chuva vermelho. Acho que entendi. É como um desfile de moda na chuva, né? E exatamente, gritaram as meninas. Quando eles entraram no jardim, a chuva os recebeu com uma chuva fria e refrescante. As meninas gritaram de alegria e imediatamente começaram seu desfile, caminhando pelo caminho de pedras como se fosse uma passarela em Paris. Olhe para mim! Madison girou seu guarda-chuva como uma bailarina. Minha vez! Chloe fez uma pose dramática, inclinando-se para o lado. Henry observava suas filhas, sorrindo de um jeito que Leila raramente via. Havia algo libertador em vê-lo ali, encharcado de chuva. Sem terno, sem horário, apenas curtindo um momento simples com suas garotas. Sua vez, papai! Madison gritou. Eu não sei como. Apenas ande e faça uma pose, Chloe instruiu. Henry deu alguns passos hesitantes, tentando imitar os movimentos exagerados deles. Ele parecia tão sem graça que Leila não conseguiu conter o riso. Do que você está rindo? Ele perguntou, fingindo estar ofendido. Seu modelo de caminhada, ela disse em meio ao riso. Você parece um robô tentando dançar. Ah, é mesmo? Então me mostre, especialista em pistas.
Leila aceitou o desafio. Ela caminhou pelo caminho com movimentos suaves e brincalhões, girando o guarda-chuva vermelho e fazendo poses que fizeram os gêmeos baterem palmas e comemorarem. É assim que se faz, ela gritou para Henry. Minha vez de novo, ele disse, tentando copiar os movimentos dela. Ele se saiu melhor dessa vez, e as meninas gritaram em aprovação. O jogo continuou por vários minutos, com todos se revezando na pista molhada, rindo mais a cada vez. Então tudo mudou quando Henry tentou dar um giro elaborado. Seus pés escorregaram na grama molhada e ele perdeu completamente o equilíbrio. Instintivamente, ele estendeu a mão para se segurar e acabou agarrando Leila, que estava parada ao seu lado. Os dois caíram, Henry aterrissando por baixo e amortecendo a queda dela. Por um momento, eles não se moveram, respirando com dificuldade, com os rostos a poucos centímetros de distância. A chuva continuava caindo, mas agora parecia suave, quase romântica. O guarda-chuva vermelho de Leila voou a alguns metros de distância, deixando-os completamente expostos. Você está bem? Henry sussurrou, seus olhos examinando o rosto dela em busca de qualquer sinal de ferimento. Estou bem, respondeu Leila, igualmente calma. Ela estava deitada no peito dele, sentindo o coração dele batendo forte contra o dela. Seus cabelos molhados caíam como uma cortina ao redor de seus rostos. Eles não conseguiam dizer quem se moveu primeiro. Talvez eles tenham se movido ao mesmo tempo, atraídos por uma força magnética que vinha se formando entre eles há semanas. O beijo começou suave, quase cauteloso, lábios frios da chuva se encontrando, trazendo um calor repentino. Henry segurou o rosto dela com uma das mãos, aprofundando o beijo com uma paixão que surpreendeu a ambos. Por alguns segundos mágicos, nada mais existiu. Sem chefe babá, sem complicações, sem medo, apenas Henry e Leila, finalmente admitindo algo que vinham negando há muito tempo. Papai, tia Leila, gritaram os gêmeos, correndo em direção a eles. Você está ferido? A realidade me atingiu como um tapa. Henry se afastou tão rápido que quase empurrou Leila. Ele se levantou de um salto e sua expressão se fechou instantaneamente. Estamos bem, meninas, ele disse, com a voz estranhamente fria. Nós apenas escorregamos. Leila se levantou mais devagar, ainda tentando processar o que havia acontecido. O gosto dele ainda estava em seus lábios, mas sua expressão já havia mudado completamente. Vamos entrar, disse Henry sem olhar para ela. Você vai pegar um resfriado. As meninas obedeceram, correndo em direção à casa. Henry e Leila seguiram em silêncio, mas a tensão entre eles agora era completamente diferente. Depois que as meninas tomaram banhos quentes e trocaram de roupa, Henry pediu para Leila encontrá-lo no escritório. Feche a porta, disse ele, de costas para ela enquanto olhava pela janela. Leila fez o que ele pediu, com o coração ainda acelerado. Henry, sobre o que aconteceu. Foi um erro, ele interrompeu, virando-se para encará-la com um olhar severo. Não deveria ter acontecido. Mas você é a babá deles. É isso aí, disse ele, cada palavra como uma faca. Sou seu empregador. Há uma linha clara entre nós, e eu a cruzei. Isso não vai acontecer de novo. Leila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu entendo, ela conseguiu dizer, mantendo a voz firme apesar da dor. De agora em diante, manteremos as coisas profissionais. Você cuida das meninas, e eu mantenho distância. Simples assim. Se é isso que você quer, é o que tem que ser. Henry voltou-se para a janela, encerrando claramente a conversa. Leila saiu do escritório com as pernas trêmulas, o coração em pedaços, sem perceber que, no momento em que fechou a porta, Henry encostou a testa no vidro frio, lutando contra a vontade de correr atrás dela e se desculpar por ter sido um covarde. Mas ele não correu, e essa seria a decisão da qual ele mais se arrependeria. Os 3 dias que se seguiram ao beijo foram os mais difíceis que Leila enfrentou desde que chegou à mansão Whittaker. Henry manteve sua palavra completamente. Ele manteve distância, falava apenas quando necessário e a tratava com uma frieza educada que doía mais do que gritar. Os gêmeos notaram a mudança imediatamente. Por que o papai não janta mais com a gente? Perguntou Madison na quarta-feira, cutucando o macarrão que Leila tinha feito. Ele disse que tem muito trabalho, respondeu Leila, forçando um sorriso. Mas ele sempre teve muito trabalho, destacou Chloe. Ele costumava comer conosco de qualquer maneira. Leila não sabia o que dizer. Como ela poderia explicar a 2 crianças de 5 anos que o pai delas beijou a babá e se arrependeu?
Você e o papai brigaram de novo? Insistiu Madison. Vocês não falam mais um com o outro como antes. Nós não brigamos, querida. Às vezes, os adultos só ficam ocupados. Mas as meninas não se deixaram enganar. Eles notaram a tensão, o contato visual evitado, a maneira como Henry saía da sala sempre que Leila entrava. Na quinta-feira à noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, Leila tomou uma decisão que vinha evitando há dias. Ela bateu na porta do escritório de Henry. Entre, disse ele sem levantar os olhos dos papéis. Preciso falar com você. Se for sobre a agenda das meninas, vá em frente. É sobre a minha demissão. Henry parou de escrever, mas ainda não olhou para ela. Sua demissão? Vou embora na sexta. Já arrumei minhas coisas. Por fim, ele levantou os olhos, e por um breve momento, Leila viu algo parecido com pânico passar por eles. As meninas? As meninas vão ficar bem. Você poderia contratar outra babá, alguém mais adequada. Leila, eu já me decidi, Henry. Não posso mais ficar aqui. Ela esperava que ele protestasse, perguntasse o porquê, talvez até implorasse para que ela reconsiderasse. Em vez disso, ele apenas assentiu. Entendo. Vou providenciar o seu pagamento. Sua indiferença cortava como uma faca. Leila sentiu os olhos arderem, mas se manteve firme. Há uma coisa que eu gostaria de perguntar. O que é? Que eu possa visitar as meninas às vezes quando você não estiver em casa. Eles se apegaram a mim, e eu me apeguei a eles também. Henry ficou em silêncio por um longo momento. Visite-me quando quiser, disse ele finalmente. Eles sentirão sua falta. Não sentirei sua falta, apenas eles sentirão. Obrigada, murmurou Leila, saindo antes que as lágrimas pudessem cair. A manhã de sexta-feira chegou com um clima pesado na casa. Leila tentou manter as coisas normais, preparando o café da manhã para os gêmeos como sempre, mas eles sentiram que algo estava errado. Por que você está triste, tia Leila? Perguntou Chloe, subindo em seu colo. Não estou triste, querida. Só um pouco cansada. Você vai viajar de novo hoje? Madison queria saber. O coração de Leila apertou. Era hora de contar a verdade a eles. Meninas, venham sentar comigo. Preciso falar com vocês. Os dois sentaram-se ao lado dela no sofá da sala, com rostos sérios e atentos. Você sabe que a tia Leila te ama muito, certo? Nós sabemos, responderam eles em uníssono. E você sabe que às vezes as pessoas precisam ir embora, mesmo quando não querem. O sorriso desapareceu do rosto de Madison. Você está indo embora? Sim, querida, mas isso não significa que eu não te ame. Não. Chloe gritou, jogando-se em seus braços. Você não pode ir. Você faz parte da nossa família. Por favor, não vá, soluçou Madison. Fizemos algo errado? Leila abraçou os dois, lutando contra as lágrimas. Você não fez nada de errado. Vocês são as crianças mais maravilhosas do mundo. É que às vezes os adultos têm que tomar decisões difíceis. É por causa do papai? Perguntou Madison com uma sabedoria que ia além dos seus 4 anos. É porque vocês se beijaram no jardim. Leila ficou sem palavras. Eles tinham visto. Vimos pela janela, explicou Chloe. E então o papai ficou estranho. É culpa dele que você esteja indo embora? Não é culpa de ninguém, meu amor. Às vezes as coisas simplesmente não dão certo. Os gêmeos passaram o dia inteiro tentando convencer Leila a ficar. Fizeram desenhos para ela, prometeram se comportar ainda melhor e até ofereceram seus brinquedos favoritos como suborno. E se a gente falar com o papai? Sugeriu Madison. Podemos convencê-lo a pedir desculpas. Não, querida. A decisão já está tomada. Mas não queremos que você vá, Chloe insistiu, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Henry só apareceu na hora do almoço, cumprimentou as filhas friamente e não olhou para Leila. As meninas correram até ele. Papai, você não pode deixar a tia Leila ir embora, implorou Madison. Por favor, diga a ela para ficar, implorou Chloe. Henry olhou rapidamente para Leila, que estava parada na porta da cozinha. A tia Leila tomou uma decisão. Temos que respeitá-la. Mas papai. Chega, meninas. Vamos almoçar.
Leila viu a confusão e a mágoa nos rostinhos dos gêmeos, e seu coração se partiu ainda mais. No final da tarde, enquanto as meninas dormiam, Leila preparou 2 cartas. Ela escreveu uma para cada gêmeo, tentando explicar de uma forma que eles pudessem entender que sua partida não tinha nada a ver com eles. Para Madison, ela escreveu sobre o quão incrível ela era como artista e como ela deveria continuar desenhando mundos mágicos. Para Chloe, ela falou sobre seu dom especial para construir coisas e como ela seria uma inventora famosa um dia. Em ambas as cartas, ela prometeu que sempre os amaria e os visitaria sempre que pudesse. Ela deixou as cartas nos travesseiros das meninas e pegou sua mala. Henry não estava em casa quando ela saiu. Ele provavelmente havia planejado dessa forma. Leila deu uma última olhada na mansão que havia sido seu lar por algumas semanas preciosas e foi embora com o coração partido. 2 horas depois, os gêmeos acordaram da soneca e encontraram as cartas. Depois que a senhora Jenkins leu em voz alta, eles finalmente entenderam que Leila realmente havia partido. O som do choro das meninas ecoou por toda a casa. Henry estava em seu escritório quando ouviu os soluços. Ele correu escada acima e encontrou os dois no quarto, abraçados e chorando como se o mundo deles tivesse acabado. O que aconteceu? Ele perguntou, ajoelhando-se diante deles. A tia Leila se foi, soluçou Madison, estendendo a carta amassada. Para sempre. Por que você a deixou ir? Perguntou Chloe, olhando para o pai com uma mistura de tristeza e raiva que ele nunca tinha visto antes. Por que você não pediu para ela ficar? Henry pegou as cartas e as leu. Cada palavra que Leila escreveu estava repleta de amor verdadeiro pelas meninas, e ele percebeu o quanto havia perdido. Por que você está deixando ela ir? Madison perguntou novamente, batendo seus pequenos punhos contra o peito dele. Você não a ama também? E pela primeira vez, Henry admitiu para si mesmo a verdade que ele estava tentando ignorar. Sim, ele amava Leila e deixou que o medo arruinasse a melhor coisa que lhe aconteceu desde que Sarah faleceu. Eu cometi um erro, meninas, ele sussurrou, puxando as duas para um abraço. Papai cometeu um erro muito grande. Uma semana havia se passado desde que Leila foi embora, e a mansão Whittaker parecia ter perdido toda a cor. Os gêmeos comeram sem interesse, brincaram em silêncio e continuaram perguntando quando a tia Leila voltaria para visitá-los. Henry havia contratado uma babá temporária, a senhora Peterson, uma mulher séria e eficiente que cuidava das meninas com perfeito profissionalismo. Ela nunca queimou as panquecas, nunca deixou bagunça e nunca cantou na hora do banho. Ela era perfeita no papel, e as meninas a odiavam. Ela não faz vozes engraçadas quando lê histórias, reclamou Madison durante o café da manhã de segunda-feira. E ela não nos deixa ajudar na cozinha, acrescentou Chloe, cutucando os ovos perfeitamente cozidos que a senhora Peterson tinha feito. Henry observou suas filhas, sem saber o que dizer. A cada dia ficava mais claro quão grande era o vazio que Leila havia deixado em suas vidas. Não apenas na vida das meninas, na dele também. Papai, Chloe disse de repente. Você se lembra do recital de dança que acontece hoje na escola? O coração de Henry deu um pulo. O recital. Como ele havia esquecido? Claro que me lembro, querida, ele mentiu. Estou muito animado para ver você dançar. Tia Leila ia vir com você, disse Madison tristemente. Ela prometeu. Henry engoliu em seco. Leila havia prometido que estaria lá. E agora as meninas teriam que subir no palco sem a pessoa que sempre as incentivou mais. Naquela tarde, Henry chegou à escola primária Pine Valley vestindo seu melhor terno. O auditório estava cheio de pais orgulhosos segurando câmeras e celulares. Ele encontrou um assento na terceira fileira e esperou. O recital começou com as crianças mais velhas. Pequenos dançarinos, de 5 e 6 anos de idade, se apresentaram com graça adorável, recebendo aplausos calorosos do público. Por fim, chegou a aula dos gêmeos. O peito de Henry apertou quando ele viu Madison e Chloe entrando no palco, usando tutus rosa e azul, respectivamente. A música começou, uma versão instrumental de Twinkle, Twinkle, Little Star, e as crianças começaram a coreografia simples que vinham praticando há semanas. Madison estava indo muito bem, seus movimentos eram suaves e confiantes. Mas Chloe estava parada no meio do palco, olhando para a plateia com pânico nos olhos. Ela estava procurando por alguém, alguém que claramente não estava lá. Henry sentou-se ereto na cadeira, tentando chamar a atenção dela. Chloe o viu e acenou, mas não se moveu. As outras crianças dançavam ao redor dela, mas ela permanecia parada como uma estátua. A professora de dança fez um gesto discreto nos bastidores, tentando encorajá-la a participar.
A música continuou tocando, mas Chloe estava claramente sobrecarregada. Henry não aguentava mais. Ele se levantou e caminhou até o lado do palco, onde pôde falar suavemente com sua filha. Chloe, querida, você consegue, ele sussurrou. O papai está aqui. Você sabe dançar. Chloe olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu quero a tia Leila, ela disse, alto o suficiente para várias pessoas na plateia ouvirem. O coração de Henry se partiu. Ele olhou para a filha e depois para Madison, que havia parado de dançar e observava a irmã com preocupação. A tia Leila não pode vir hoje, querida, mas o papai está aqui. Eu quero a tia Leila, disse Chloe novamente, agora chorando abertamente. Ela prometeu. A música continuou tocando. As outras crianças dançavam de forma estranha, e a cena toda estava se tornando desconfortável para todos. Henry tomou uma decisão desesperada. Ele pegou o telefone e discou o número que sabia de cor. Alô? A voz de Leila surgiu do outro lado da linha. Leila, sou eu. Sei que não tenho o direito de ligar, mas preciso de você. Chloe está no palco da escola e entrou em pânico. Ela está perguntando por você. Houve uma pausa. Onde? Auditório da escola primária Pine Valley. Por favor. Estou a 10 minutos daqui. Aguenta firme. A chamada terminou. Henry guardou o telefone e se virou para Chloe. A tia Leila está chegando, querida. Aguenta só mais um pouquinho. Chloe parou de chorar, mas ainda não se moveu. A professora decidiu pausar a música e anunciar um pequeno intervalo enquanto as outras crianças saíam do palco. Henry subiu no palco e pegou Chloe no colo, carregando-a para os bastidores, onde Madison a esperava. Ela está mesmo vindo, papai? Perguntou Madison. Ela é. E ela fez. 8 minutos depois, Henry viu uma figura familiar entrando apressada no auditório. Leila usava um vestido simples, o cabelo solto como se tivesse saído correndo de casa. Seus olhos percorreram o palco imediatamente. Henry acenou para ela dos bastidores, e quando Chloe a viu, seu rosto se iluminou completamente. Tia Leila, ela gritou, correndo para o palco. Leila subiu rapidamente os degraus laterais e se ajoelhou para pegar Chloe em seus braços. Estou aqui, querido, ela sussurrou. Desculpe o atraso. Eu não conseguiria dançar sem você, soluçou Chloe. Mas agora eu estou aqui, e você vai brilhar lá fora. Certo? Leila olhou para Madison, que também correu para um abraço. Vocês dois estão lindos, ela disse, ajustando seus tutus. Pronto para mostrar a todos o quão bem você dança? Os gêmeos assentiram ansiosamente. O professor se aproximou, claramente aliviado. Podemos começar de novo? Sim, respondeu Leila. Eles estão prontos agora. Leila saiu do palco e encontrou um assento na primeira fila. A música começou novamente, e dessa vez tanto Madison quanto Chloe dançaram perfeitamente. Seus movimentos eram graciosos e confiantes, e eles sorriam brilhantemente para Leila o tempo todo. Quando a música terminou, o público explodiu em aplausos. Os gêmeos fizeram uma reverência e acenaram diretamente para Leila, que estava de pé batendo palmas com lágrimas nos olhos. Após o recital, enquanto as famílias se reuniam no pátio da escola, Henry foi até Leila. Ela estava agachada, conversando com os gêmeos, quando ele chegou. Meninas, ele disse. Vão pegar seus casacos. Preciso falar com a tia Leila um instante. As meninas obedeceram, mas não sem antes darem mais uma rodada de abraços em Leila. Henry e Leila estavam sozinhos no pátio, um silêncio pesado entre eles. Obrigado, disse ele finalmente, por terem vindo. Eu sei que você não precisava. Claro que sim, ela interrompeu. Eu prometi a eles que estaria lá. Leila, Henry respirou fundo. As meninas precisam de você. Eles não são os mesmos desde que você foi embora. Eles não estão comendo direito. Não estão brincando como antes. Não estão sorrindo. Henrique. E eu também, disse ele, as palavras saindo aos borbotões. Eu também preciso de você. A casa parece vazia sem você. Acordo pensando no seu sorriso e adormeço ouvindo sua risada. Cometi um grande erro ao deixar você ir. Leila não disse nada, tentando processar o ocorrido. Por favor, ele continuou, com a voz um pouco embargada. Volte.
Volte para casa. Volte para nós. Leila olhou para ele, depois para os gêmeos correndo pelo pátio, depois para ele novamente. Henry, você deixou bem claro que eu era apenas a babá, que havia uma linha entre nós que não podia ser cruzada. Fiquei assustado, ele admitiu. Com medo de me abrir de novo. Com medo de ser feliz. Com medo de você ir embora como a Sarah fez. Então, eu te empurrei antes que você pudesse me machucar. E agora, eu sei que já estou sofrendo. Estar sem você dói muito mais do que correr o risco de ter você e te perder. Leila olhou em seus olhos e viu honestidade, vulnerabilidade e algo que ela ousou chamar de amor. Mas ela não respondeu. Ainda não. Depois do recital, Leila concordou em ir para casa com ele só para jantar. Mas Henry podia perceber pelos olhos dela que ela ainda estava decidindo se realmente ficaria. Durante o trajeto, os gêmeos conversaram sem parar sobre a apresentação, como estavam felizes por Leila ter voltado e como a nova babá não conseguia nem fazer um sanduíche decente. Leila riu das histórias deles, mas Henry percebeu como ela evitava olhar diretamente para ele. Quando chegaram em casa, Henry tomou uma decisão. Meninas, a tia Leila vai ficar para o jantar. Que tal você desenhar algo especial para ela enquanto eu cozinho? Você está cozinhando? Madison perguntou, surpresa. Vou tentar, disse ele com um sorriso nervoso. Eu posso ajudar, ofereceu Leila. Não, ele disse rapidamente. Quer dizer, hoje à noite eu quero cozinhar para você. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Leila sentou-se na sala de estar com os gêmeos enquanto Henry foi para a cozinha, completamente apavorado. Ele poderia fazer café e torradas, talvez ovos mexidos, mas um jantar especial? Aquele era um território desconhecido. Ele abriu a geladeira e estudou as opções. Havia ingredientes frescos que a Sra. Peterson havia comprado, mas Henry não tinha ideia de como transformá-los em algo comestível, muito menos em algo especial. Ele respirou fundo e decidiu tentar. Afinal, quão errado isso poderia dar? Uma hora depois, a cozinha parecia ter sido atingida por um tornado. Henry estava coberto de farinha, tinha queimado o primeiro lote de frango e o molho de macarrão tinha grudado tanto na panela que ele teve que começar tudo de novo. Precisa de ajuda? Perguntou Leila, aparecendo na porta. Está tudo sob controle, ele mentiu, tentando esconder a fumaça que saía do forno. Leila riu, aquele riso caloroso e familiar que ele tanto sentia falta. Henry, você tem farinha no cabelo, e seja lá o que for, está queimando. É, tá. Talvez eu precise de uma ajudinha. Eles cozinharam juntos, lado a lado, exatamente como fizeram naquela noite que agora parecia tão distante. Mas desta vez foi diferente. Henry estava claramente nervoso, derrubando coisas, medindo errado os ingredientes e falando demais. Você está bem? Perguntou Leila, observando-o colocar sal onde deveria haver açúcar. Estou bem. Por que pergunta? Estou sempre assim. Totalmente normal. Nada de anormal por aqui. Leila observou com diversão. Henry, você está tentando temperar a salada de frutas com sal? Ele olhou para baixo e viu que, de fato, estava fazendo exatamente isso. Ah, ou é uma receita nova que vi online? Claro que sim, ela disse, sorrindo. Quando finalmente conseguiram fazer algo comestível, uma massa simples com molho de tomate e uma salada sem sal, eles chamaram os gêmeos para jantar. Durante a refeição, Henry estava claramente ensaiando algo em sua cabeça. Ele abria a boca para falar, depois fechava-a novamente, pigarreava, começava uma frase sobre o tempo e parava no meio do caminho. Papai, você está agindo de forma estranha, observou Chloe. Estranho? Como? Você está falando sozinho, disse Madison. Ouvimos você praticando algo no banheiro. O rosto de Henry ficou vermelho. Eu não estava praticando nada. Só estava trabalhando em uma apresentação para o trabalho. No banheiro? Perguntou Chloe, em dúvida. É um lugar muito inspirador. Leila estava claramente gostando do desconforto dele. Depois do jantar, enquanto Leila ajudava as meninas a escovar os dentes, Henry tentou se acalmar. Ele havia planejado um discurso inteiro, mas agora todas as palavras haviam saído de sua mente. Quando desceram, os gêmeos estavam segurando algo nas costas. Tia Leila, disse Madison solenemente. Fizemos algo para você. E para o papai também, acrescentou Chloe. Eles revelaram um grande desenho em papel pardo.
Ela mostrava uma família de bonecos palitos, Henry, Leila, Madison e Chloe, todos de mãos dadas em frente à mansão. Abaixo, escrito em letras coloridas e ligeiramente tortas, estavam as palavras: "Nossa família para sempre." "É lindo", exclamou Leila, genuinamente comovida. "Também há uma pergunta", disse Madison, apontando para algo escrito em letras menores. Leila se abaixou para ler. "Você também quer ser nossa mãe?" O silêncio preencheu o ar. Leila olhou para os gêmeos e depois para Henry, que havia empalidecido. "Meninas", ele começou. "Isso é. É o que eu também queria perguntar", ele interrompeu, surpreendendo até a si mesmo. Leila piscou. "O quê?" Henry respirou fundo. "Era agora ou nunca." "Leila", ele engoliu em seco. "Você transformou nossa casa em um lar. Você fez minhas filhas felizes novamente. Você me tornou um homem que sabe sorrir." Ele se aproximou, enquanto os gêmeos observavam com os olhos arregalados. "Eu te amo", ele disse simplesmente. "Eu te amo de uma maneira que eu não sabia que ainda era possível." E para surpresa de todos, ele se ajoelhou ali mesmo na sala de estar. Do bolso, ele tirou um anel simples, uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante que pertencera à sua avó. "Você ficará conosco para sempre?", ele perguntou, com a voz trêmula. "Não apenas como babá, mas como família." Os gêmeos prenderam a respiração. Leila olhou para o homem ajoelhado na sua frente, depois para as duas meninas que ela já amava como se fossem suas, e depois novamente para Henry. "Eu também te amo", ela disse, com lágrimas escorrendo livremente. "Eu amo vocês três mais do que jamais imaginei ser possível." "Isso é um sim?", perguntou Henry, esperançoso. "É um sim", ela respondeu, estendendo a mão. Henry colocou o anel no dedo dela com as mãos trêmulas, então se levantou e a beijou suavemente enquanto Madison e Chloe gritavam de alegria. "Vamos ser uma família de verdade", gritou Madison. "Para sempre", acrescentou Chloe. E ali, na sala de estar da mansão Whittaker, cercados pelas risadas dos gêmeos, Henry e Leila sabiam que haviam encontrado algo que valia mais do que qualquer tesouro. Um amor verdadeiro que nasce do desejo de se importar, cresce através da coragem de se abrir e se torna eterno pela promessa de nunca mais se separar. 2 semanas após a proposta, a mansão Whittaker estava fervilhando de atividade. Não o tipo elegante e controlado que Henry normalmente preferia, mas o caos delicioso que só uma festa planejada por duas meninas de 4 anos poderia criar. "Tia Leila", gritou Madison, correndo para a cozinha com um tutu sobre o pijama. "O padre já chegou?" "Ainda não, querida", respondeu Leila, tentando não queimar os brigadeiros caseiros que insistiu em fazer para o casamento. "Mas ele chegará em breve." "Tem certeza de que pode se casar com um vestido florido?", perguntou Chloe, aparecendo com uma tiara torta na cabeça. A vovó Vitória dizia que as noivas tinham que usar vestidos brancos e véus grandes. Leila sorriu. Vitória Whittaker apareceu 3 dias antes, claramente infeliz com a rapidez com que o casamento estava acontecendo, mas fazendo o possível para esconder pelo bem dos netos. Ela ainda não aprovava Leila completamente, mas notou quão felizes os gêmeos estavam e como Henry estava sorrindo novamente. "Sua avó está certa sobre a tradição", disse Leila, ajoelhando-se para consertar a tiara de Chloe. "Mas vocês dois escolheram o tema da festa, lembram? E numa festa do pijama, a noiva pode usar o que quiser." A ideia do casamento com festa do pijama começou quando as meninas descobriram que seria uma cerimônia pequena no quintal. Eles ficaram desapontados por não haver uma festa de verdade até que Leila sugeriu fazer o tipo de festa que eles mais amavam. "Mas se é uma festa do pijama, por que vocês não vão se casar de pijama?", insistiu Madison. "Porque mesmo em uma festa do pijama, a noiva tem que estar um pouco chique", explicou Leila. "Mas eu prometo que depois da cerimônia eu vou me trocar e vamos ter uma guerra de travesseiros." As meninas gritaram de alegria e correram para contar ao pai. Leila olhou ao redor da cozinha. "Dê brigadeiros o arco-olhem." Um bolo de chocolate simples foi decorado com flores comestíveis, e sanduíches em formato de coração foram cuidadosamente dispostos. Não era o tipo de casamento que muitas garotas sonhavam, mas era perfeito para elas. No jardim, Henry supervisionava os retoques finais. Cadeiras simples dispostas em semicírculo, um arco de flores silvestres que Leila insistiu em fazer ela mesma e almofadas coloridas espalhadas pela grama para quem preferisse sentar no chão. "Sr. Whittaker", disse Carlos, o motorista, aproximando-se com um sorriso. "A decoração está linda." "Diferente, mas linda." "É verdade", Henry concordou,
olhando para as guirlandas coloridas que os gêmeos tinham feito. Nunca pensei que me casaria em uma festa do pijama, mas... Está perfeito, disse a senhora Jenkins, aparecendo com mais travesseiros. Nunca vi tanta alegria nesta casa. Henry sorriu. Era a verdade. Nas 2 semanas desde a proposta, a mansão se tornou um lugar completamente diferente. Risadas constantes, música sempre tocando e um verdadeiro senso de família que ele não sentia há anos. Os convidados começaram a chegar. Dr. Martinez e sua esposa, alguns colegas próximos de Henry, a família de Leila, que viajou do México para o casamento e, claro, Vitória. Ela usava um elegante vestido azul marinho. Sua única referência ao tema da festa do pijama foi um cachecol colorido. Henry, disse Vitória, beijando a bochecha do filho. Espero que você saiba o que está fazendo. Eu sei exatamente o que estou fazendo, mãe, ele respondeu com uma confiança que a surpreendeu. Vou me casar com a mulher que trouxe nossa família de volta à vida. Vitória olhou ao redor, observando as decorações incomuns, as crianças correndo de pijama, os adultos conversando alegremente em almofadas na grama. Não é o que eu imaginei para você, ela admitiu. Também não é o que eu imaginava para mim, disse Henry. Mas é perfeito. Quando o padre chegou, um homem jovem e tranquilo que concordou de bom grado com a cerimônia informal, todos se reuniram no jardim. As gêmeas, como floristas oficiais, caminharam pelo caminho coberto de pétalas, jogando ainda mais pétalas por todo lado e acenando para os convidados como pequenas celebridades. Então a música começou. Não era a tradicional marcha nupcial, mas a canção de ninar mexicana que Leila sempre cantava para acalmar as meninas. Dormir minha alma, tocada suavemente em um violão. A melodia era suave e cheia de amor, ecoando pelo jardim. E então Leila apareceu. Ela estava usando um vestido simples de algodão floral com flores amarelas e azuis que combinavam perfeitamente com o jardim. Seu cabelo estava solto com algumas flores naturais entrelaçadas, e ela segurava um buquê de margaridas que havia colhido naquela manhã no jardim. Henry sentiu a respiração falhar. Ela parecia radiante, natural, perfeita. Leila caminhou até ele, sorrindo, parando no caminho para abraçar os gêmeos. Quando ela finalmente chegou ao pequeno altar improvisado, Henry pegou suas mãos. Você está linda, ele sussurrou. Você também, ela respondeu, rindo ao perceber que ele havia concordado em usar apenas uma camisa social leve e calças de linho. Sem gravata. A cerimônia foi simples e cheia de amor. O padre falou sobre família, sobre como o amor pode curar feridas e trazer novos começos. Henry e Leila trocaram votos que eles mesmos escreveram, prometendo amar e cuidar não apenas um do outro, mas também das meninas. Quando o padre disse, você pode beijar a noiva, Henry gentilmente segurou o rosto de Leila e a beijou suavemente enquanto os convidados aplaudiam e os gêmeos comemoravam com alegria. A festa que se seguiu foi exatamente o que você esperaria de uma festa do pijama para adultos. Todos sentaram na grama, comeram brigadeiros com as mãos, riram das histórias engraçadas contadas pelos convidados e assistiram aos gêmeos executarem uma dança especial que eles haviam ensaiado. Quando o sol começou a se pôr, Leila vestiu um pijama, assim como as meninas, e estava sentada na grama, tendo uma guerra de travesseiros com Madison, enquanto Henry e Chloe construíam um forte de travesseiros. Tia Leila, disse Chloe de repente, parando de empilhar travesseiros e olhando ao redor do quintal. Sim, querida? Esta é a primeira vez que todos em nossa casa estão sorrindo ao mesmo tempo. Leila seguiu o olhar da garota. Vitória estava rindo de algo que o Dr. Martinez havia dito. Henry estava ajudando Madison a atirar um travesseiro em Carlos. A senhora Jenkins estava tirando fotos com o celular, sorrindo mais do que Leila jamais a vira. Sabe de uma coisa, Chloe, disse Leila, puxando a garota para um abraço. Não será a última. Promessa? Eu prometo. A partir de hoje, nossa casa estará sempre cheia de sorrisos. Henry ouviu a conversa e foi até eles, envolvendo os três num abraço. Sempre, ele concordou, beijando o topo da cabeça de Leila. Para sempre. E ali, no jardim da mansão Whittaker, cercada por almofadas espalhadas, guloseimas de chocolate e brinquedos por todo lado, a família que se uniu por meio do amor, da paciência e de muitas panquecas dançantes sabia que havia encontrado algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Um verdadeiro lar construído não com tijolos e cimento, mas com risos, abraços e a certeza de que não importa o que acontecesse, eles sempre teriam um ao outro. O que você achou da história de Leila e Henry? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para essa história?
Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas histórias. E confira mais algumas emocionantes aqui na final.